ondas de calor, insônia, cansaço, alterações de humor. Às vezes a mulher começa a sentir alguns sintomas sem entender exatamente o que está acontecendo. A menopausa ela é cheia de, às vezes, desinformações. Por isso que a Nath Pharma hoje trouxe uma especialista que vai nos ajudar a entender de fato o que está acontecendo no corpo da mulher e como passar por esse momento da vida de uma forma mais equilibrada, alegre, feliz, com bem-estar. Sou o Guilherme Magalhães, CEO da Nath Pharma, estamos no Receita de Saúde da Nath Pharma. Estou aqui com Carla, que é a nossa farmacêutica. Boa tarde, gente. Doutora, bem-vindo a mais uma Receita de Saúde. Hoje nós vamos desmistificar menopausa e ninguém melhor que a doutora Jaque para trazer para nós bastante informação sobre o tema que é tão cheio de dúvida. Doutora Jaqueline, já falou Jaque íntima, né? Mas vamos falar, né? Jaqueline Ferraz, doutora ginecologista, seja muito bem-vinda. Tá, muito obrigada. É um prazer estar aqui, ainda mais compartilhando de um tema que é tão vasto, tão interessante e ainda muito pouco divulgado, pouco conhecido. É um prazer estar aqui. Doutora, realmente isso aqui é inevitável, né? Todas as mulheres vão ter que passar por isso e tomara que passem, né? Porque se não passar é porque morreu, né? Aconteceu alguma coisa antes. Então, pra gente começar, tem muito a se falar sobre menopausa, mas como é que a doutora começaria falando o que precisa ser explicado e normalmente não é explicado? Basicamente, menopausa não é um período da vida da mulher, é uma data. É a data da última menstruação. É uma coisa que é mais difundida, porém é apenas uma data. O período que vai de antes dessa mulher parar de menstruar até alguns anos depois, a gente chama de climatério, que é justamente aquela fase onde começam a aparecer os primeiros sintomas, e depois que ela deixa de menstruar, também aparecem muitos outros sintomas correlatos, né? E hoje, pelo que se sabe, nós temos mais de 250 sintomas relacionados com o climatério. Com a perimenopausa, que é esse período até ela parar de menstruar, e a pós-menopausa, quando ela não tem, cessa seu período reprodutivo. E para vocês verem como é difícil a gente poder saber fazer um diagnóstico assim preciso. Eu mesmo já não sabia disso, viu, doutora? Então, na verdade, a menopausa que a gente chama tanto é a data. A data, Não é, na verdade, a fase. Não, inclusive é interessante porque a gente só pode dizer que aquela data foi a menopausa depois de 1 ano sem a paciente menstruar. Porque se ela menstrua depois de 6 meses, é como se ela zerasse a contagem e voltasse tudo de novo. Então, só depois de 12 meses sem menstruação é que a gente pode dizer que essa paciente está no climatério, tá? E que aquela data foi a menopausa. E o climatério, e aí ele perdura? Até o fim da vida, porque a pessoa parou de ter o seu período reprodutivo, né? Então, ela vai conviver com aquela fase da vida até morrer. Mas o climatério tem fases? Tem. A fase inicial, que é o pré-climatério ou pré-menopausa, é assim, em torno de até 5 anos antes da mulher deixar de menstruar. Tem pessoas que levam até 8 anos antes, já começam a ter sintomas 8 anos antes de parar de menstruar, e vai até o final da vida, né? Após menopausa, o climatério imediato, que é os primeiros 5 anos de pós-menopausa, e o climatério tardio, que é a partir daí até a mulher morrer. Esse intermediário, como chama? Tem a fase inicial, que é o pré-climatério ou a perimenopausa, o climatério inicial, que são os primeiros anos, e o climatério tardio depois de 5, 10 anos, depende de cada pessoa. Porque tem gente que não sente aqueles sintomas a vida toda, depois, e tem mulheres que não sentem nada, não tem sintoma nenhum, né? Algumas mulheres que conseguem... e não tem, assim, muita oscilação hormonal, porque o que mais causa sintoma
é a oscilação hormonal que acontece a partir dessa fase inicial, tá? Muito bem. Então, existe, doutora, algum manejo que a mulher possa ter antes para que ela possa passar por essa fase mais tranquila, para que ela Uhum, possa ter alguma reserva? E uhum. quando começar essa Isso situação? aí a gente fala que o ideal é começar na adolescência, Sim. porque ela precisa de um estilo de vida saudável para que ela tenha menos sintomas. Então, a vida inteira a gente recomenda que se tenha uma boa alimentação, equilibrada, com baixa quantidade de carboidrato, vitaminas Sim. necessárias, atividade física é fundamental, porque a atividade física impacta na produção hormonal e que isso faz com que ela tenha um bem-estar maior, né? E observar, estar atenta, fazer seus exames com regularidade para que ela possa perceber qualquer alteração que possa vir daí e já poder atuar para que ela não sinta esses desconfortos do período da perimenopausa, né? Esses desconfortos do período da pele, né? A gente entende também a menopausa como a queda brusca mesmo dos hormônios. Uhum. Existe alguma suplementação que a pessoa faça a vida toda que não deixe o corpo perceber esse corte tão brusco que possa ir diminuindo aos poucos algum ácido graxo, alguma situação assim? A alimentação interfere, a gente pode usar o exemplo da soja. Sim. A soja tem substâncias que são parecidas com o estradiol, são as isoflavonas, e elas atuam nos mesmos receptores em que os estrogênios atuam, né? O estradiol atua. Então, isso faz com que a paciente não tenha muito sintoma. Se a gente for comparar as culturas asiáticas, que têm um consumo grande de molho de soja, da própria soja, a gente observa que essas mulheres, elas quase não têm sintomas. Por quê? Porque os receptores de estradiol estão sendo ocupados por aquelas substâncias que são parecidas com os hormônios e, com isso, evitam que ela tenha os sintomas, né? É bem interessante porque, quando se compara o estilo de vida de uma mulher asiática com uma da cultura, né, mais ocidental, a gente sabe que é muito diferente. O tipo de alimentação, o tipo Sim. de atividade física, né? Por isso que elas têm uma longevidade maior, não têm queixas. Então, isso reflete o quanto a gente come direito ou não, né? A atividade física também que a gente produz. Mas, doutora, vamos lá. Duas mulheres estão passando pelo processo, então, do climatério, né? As duas tiveram uma queda brusca hormonal, que já já a gente vai entrar em mais detalhes que Uhum, hormônios são esses e tal. uhum. Então teve uma queda hormonal, mas uma não sente tanto e outra sente. O que que acontece no corpo dessa mulher que não sente? Então é a alimentação que engana o corpo, como você falou, os receptores, É, ou existe outras variáveis aí? O que que está tem envolvido? tem o fator emocional, né? As vivências dessa pessoa que podem interferir ou não nessa oscilação hormonal, né? Que vão dizer se ela tem mais tendência a fazer depressão, ter ansiedade, insônia, né? Mas o fato da alimentação ser fundamental é que não tem um efeito somente na parte hormonal. O intestino da gente produz substâncias que vão afetar o próprio sistema nervoso central. A produção de 80% da produção de serotonina é feita a nível intestinal. Então, se é uma mulher que tem uma alimentação balanceada, ela vai ter uma produção de serotonina razoável, equilibrada, e que isso faz com que ela não tenha sintomas depressivos, ansiedade, irritabilidade. Por quê? Porque o intestino dela está funcionando, está produzindo, e ela não vai ter essa baixa de neurotransmissores. Já uma mulher que tem uma alimentação ruim, que não faz atividade física, que tem um intestino muito preso, que ela tem essa dificuldade, né, de ir ao banheiro também, de beber água, ela vai ter uma produção de serotonina muito menor, que vai impactar na produção de neurotransmissores a nível cerebral e que vão, nessa baixa hormonal, produzir sintomas muito mais eficientes, muito mais vistosos, né, mais exuberantes do que aquela paciente que tem uma alimentação boa. Então, para você ver que não é uma coisa só, são vários fatores que interferem e que podem estar contribuindo para que ela tenha mais sintomas ou não, tá? E isso tudo a A gente gente tem que podia chamar avaliar. que
pessoa levou uma vida saudável e ter mais musculatura para Sim, suportar essa queda hormonal, né? exatamente. E ainda tem uma coisa que é uma coisa extremamente importante. Nós produzimos testosterona a partir do músculo. O Sim, metabolismo da testosterona vem, a origem dela vem muscular. do colesterol. Sim. Se ela tem um nível de colesterol bom e faz atividade física, ela vai ter uma produção de testosterona maior do que aquela mulher sedentária. Tá? Então, isso aí já evita que ela tenha um dos sintomas, que é a diminuição da libido, aquele desânimo, cansaço, vai ser menor na que pratica atividade física do que aquela que é mais sedentária, né? Muito bom. Doutora, e esses sintomas, eles vêm em conjunto ou eles vêm como se fosse uma escadinha? Uma coisa muito sutil. Aí é que é o grande problema. Porque hoje as mulheres já estão um pouco mais informadas, né? Já estão mais atentas, então percebem que tem uma correlação com o estado menstrual. Há alguns anos, a paciente começava a ter esses sintomas, principalmente os sintomas emocionais, depressão, ansiedade, né? E iam para o clínico ou o psiquiatra e usavam os medicamentos antidepressivos e tal. Só depois que ela parava de menstruar é que ela percebia que aquilo ali estava relacionado com a menstruação. Então, e são mulheres que têm, assim, uma exacerbação dos sintomas no período pré-menstrual, porque oscila mais a questão hormonal, e que depois de anos usando, às vezes, antidepressivos, ansiolíticos, é que ela percebe que aquilo ali tem a ver com o estado que ela está de perimenopausa. Hoje, as mulheres com 30, 35 anos já começam a ficar mais atentas e começam a perceber, né? Ah, eu estou ficando assim no período menstrual, eu estou ficando mais melancólica, mais ansiosa. Então, a gente já pode intervir a partir daí, para que ela não tenha esse quadro mais intenso, né? E hoje em dia há também uma busca maior da mulher com a ginecologista, É, porque antes associava apenas a gestação ou a uhum, vida sexual, então assim, não tinha esse olhar integrativo. exato. E às vezes quando ia, também tinha vergonha de falar tudo. Uhum, Às vezes a mulher ia e voltava e não falava da libido. uhum. Então, Não é, não hoje, ia, não. Até hoje ainda tem muita mulher que não fala. Se o médico não sério, perguntar, ela não fala nada. e ainda fala com E vergonha, né? fala com vergonha. Então, Então, imagine. essa vergonha das mulheres antes, ela depois, né, nos sintomas, ela faz total diferença, né, Sim, doutora? com certeza, porque ela vai despertar para aquilo que está incomodando, né? Então, se ela percebe e já chega lá, como eu sou sexóloga também, então eu tenho mais essa abertura, porque é uma questão que eu já pergunto durante a própria consulta. Como é que está a relação, a vontade de ter relação, sente prazer na relação, tem lubrificação? Isso faz parte da consulta, deveria fazer parte da consulta de todo médico, todo ginecologista, mas tem pessoas que não perguntam e a paciente também não fala, e aí ela fica sem essa resposta. Às vezes ela vai no ginecologista só para resolver isso e não tem abertura para falar, e ela também é tímida, não é uma coisa que se possa estar conversando assim com muita frequência, então ela vai ter essa dificuldade. Mas na medida que ela já chega, olha, doutora, eu estou assim, assim, sentindo isso, 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 facilita a vida do médico, porque a gente já começa a ter o alerta que ela pode estar tendo sintomas de perimenopausa, né? Então a gente já vai direcionando. Aí a gente vai ter que fazer uma investigação mais complexa, ver a parte hormonal, ver como estão as vitaminas dessa mulher, como é que está a alimentação, atividade física. Então é um conjunto de coisas que ela precisa fazer, de avaliação que ela precisa fazer, e inclusive ser tratada de forma multidisciplinar, porque não é só o ginecologista que vai atuar, né? Tem horas que realmente a gente precisa do psiquiatra, precisa do fisioterapeuta pélvico, né? Da nutricionista, muito, com certeza, 99% das pacientes vão precisar. Então, isso aí já amplia o cuidado na prevenção de doenças e principalmente de sintomas da perimenopausa e climatério. Muito bom, doutora. Já estamos aqui já desbravando, né? Uhum. Vamos entrar mais no detalhe em relação à questão dos hormônios, né? Então, assim,
Nós estamos falando de que hormônios que caem? É mais o estradiol mesmo? É um conjunto de hormônios? Nós temos uma gangorra de hormônios. Durante o ciclo menstrual, na primeira fase, a gente tem um aumento do estradiol, aí ele vai estimular o ovário a produzir vários óvulos, porém apenas um chega à fase madura e eclode para colocar o óvulo para fora, né? Para uma mulher poder engravidar. A partir daí, no local que sai esse óvulo, se forma o corpo lúteo, que é onde vai ser produzido a progesterona, que é o hormônio que vai sustentar a gravidez nas 8 primeiras semanas. Se o ovário não receber sinal de que essa mulher engravidou, com mais ou menos 28 dias, quer dizer, 14, 15 dias depois que ela ovula, ela não tem o sinal, então a quantidade de progesterona cai e aí essa mulher menstrua. Só que quando ela está no climatério, na perimenopausa, acontece o contrário. O cérebro manda um sinal para o ovário amadurecer muitos óvulos, ele vai continuar trabalhando, só que esses óvulos não chegam a ovular. Se não ovula, ela não forma o corpo lúteo e, portanto, não vai produzir progesterona. Aí ela começa a ter uma irregularidade menstrual, esse ciclo começa a alongar, ela começa a achar que a menstruação está atrasando e ela começa a ficar com insônia, ficar irritada, ficar ansiosa, porque no metabolismo da progesterona, ela forma, quando ela é metabolizada no fígado, ela forma precursores de melatonina, que ajudam a ela ter um sono bom, ajudam ela a ficar mais tranquila. Então, se não tem progesterona ou começou a cair, ela começa sintomas emocionais, insônia, irritabilidade, ansiedade. E aí é que a gente já começa a investigar. Se ela chega com uma queixa de que o ciclo está alongando, a primeira coisa que a gente faz é fazer os exames hormonais e entrar com a progesterona para ser feita a partir da segunda fase do ciclo, que seria quando ela estaria ovulando. Tá? E aí a gente consegue regular o ciclo dessa paciente. Só que chega uma hora que não tem mais óvulos. Então, o nível de estradiol começa a baixar e ela começa a sentir as ondas de calor, porque o estradiol, ele controla o termostato interno. Então, ela começa a ter onda de calor, isso faz com que ela desperte à noite, então o sono também já estava ruim por causa da baixa da progesterona, mas mesmo repondo progesterona, ela começa a ter insônia ou desperta muitas vezes à noite com fogacho e ela começa a cair a qualidade de vida e começa a ter esse mal-estar. Aí chegou a onda de calor, você já sabe que ela está entrando em falência ovariana e ela precisa começar a fazer a reprodução do estradiol, tá? Consequentemente, se não tem estradiol, através da enzima aromatase, ela não produz testosterona. Se ela não tem testosterona, ela diminui libido. Aí começam os problemas de relacionamento, que ela começa a dificultar a ter relação com o parceiro. Se tem relação, ela começa a sentir dor, porque ela não consegue lubrificar. Ela não consegue, se não sente dor, ela não vai sentir prazer, e aí vira aquela bola de neve. E a evitação ao parceiro é uma das coisas que é mais frequente. E pior, que quanto mais demora de ter relação, mais a vagina seca, né? Então, vira o próprio estímulo do atrito ali, pode estimular ela a continuar tendo a lubrificação, mas se demora, não tem atrito, não vai ter lubrificação. Aí a relação sexual vai ficar muito mais dolorosa, muito mais desconfortável. Então, é uma sequência. Aí volta para a ansiedade, Aí volta fica para... deprimida, ansiosa, o relacionamento começa a ter dificuldade, né? Porque o marido vai queixar. E ontem eu ouvi isso do marido de uma paciente. Ah, mas eu viajo, passo a semana toda fora. Quando eu chego, eu quero, né, um carinho e ela não está afim. Não é que ela não ame esse parceiro, mas ela não está disponível para o sexo. Então, isso aí é uma coisa que interfere no relacionamento. Com E certeza. é por isso que muitos relacionamentos nessa fase da vida começam a não dar certo, né? E a gente falando assim de hormônio, aí a gente volta àquela, né, que antigamente tinha o pessoal achava um horror, né, fazer Reposição reposição hormonal. hormonal. E muitas mulheres sofriam caladas por isso. Uhum. Porque antigamente, como a mulher reproduzia muito,
Então, às vezes entrava na menopausa antes, ou às vezes entrava e não percebia, porque o sintoma-chave mesmo, que acho que nenhuma mulher tem vergonha de falar, é só o fogacho. É. De resto, nenhuma fala de mais nada, né? Não fala da insônia, só fala, tô sentindo um calorão. É. Então, assim, hoje isso também mudou, doutora, a resposta da mulher em relação à reposição hormonal, que antes era um terror, né? Eu não sei se você lembra, mas em 2020, 2003, houve um estudo chamado WHI nos Estados Unidos. Foi um estudo muito grande, com muitas mulheres com a faixa etária muito grande, né, muito extensa, até, se não me engano, até quase 70 anos. E nesse estudo se colocavam mulheres hipertensas, diabéticas, que tinham história familiar de câncer de mama, que obesas, sedentárias, fumantes. Então, não houve assim, uma separação por grupos. Como estava todo mundo usando estrógenos conjugados, que eram uma série de estrogênios sintéticos, né, e medroxiprogesterona, que também era uma progesterona sintética, começou a se perceber que o número de casos de câncer de mama aumentou muito. Mas não foi porque todo mundo usou. E se usava vários fatores, né? Os estrógenos e progestágenos sintéticos, não tinha seleção por faixa etária, por sintoma dessas pacientes, então realmente aumentou muito. Aí a mídia divulgou, foi aquele alarde, né? Quem já fazia reposição hormonal ficou super assustado, parou de fazer, e os Estados Unidos colocaram a reposição hormonal como se fosse medicação na lista negra. Então, nos Estados Unidos, ninguém fazia reposição hormonal, a Europa toda seguia isso, essa mesma conduta. Porém, graças a Deus, aqui no Brasil nós tivemos grandes pesquisadores que continuaram fazendo aí. Nós temos aí o Dr. Elcimar Coutinho, né, que é foi um cientista muito além da sua época e que continuava fazendo isso. Então, nós temos muita experiência nesse aspecto. E hoje, com o conhecimento, com os estudos, a gente viu que o uso do estrógeno mais natural, o estrogênio, o estradiol, que é igual que a gente produz, é muito melhor porque traz menos efeitos colaterais, né? É parecida a mesma molécula do que a gente produz. Hoje a gente usa também a progesterona micronizada, que é igual que a gente faz, né? E nós vimos que a qualidade de vida da mulher melhorou. O ano passado, em outubro de 2025, o diretor do FDA foi para a televisão pedir desculpas à comunidade científica porque eles rechaçavam o uso da reposição hormonal. E agora eles reconheciam a importância na prevenção do Alzheimer, do infarto e da osteoporose. Então, são 3 doenças que têm um custo altíssimo nos Estados Unidos, 61 bilhões de dólares por ano. Então, isso tira a pessoa do mercado de trabalho, porque as mulheres com 60 anos hoje ainda são muito produtivas, né? E tem um custo de hospitalização, de tratamento que é caro. Então, se faz a reposição hormonal, se evita tudo isso. Então, agora que eles estão começando a rever, mas na população geral ainda existe muito o estigma de que reposição hormonal dá câncer. E não é isso. O problema era o tipo de pessoa que estava tomando. Não, é a seleção da pessoa para tomar o remédio. Eles já tinham outras comorbidades. Mulheres obesidade. Obesidade, mulher acima de 60 anos, pacientes que têm fumantes, hipertensas, diabéticas, então, com história familiar de câncer de mama. Então, essas pacientes a gente tem que avaliar de outra forma, com muito mais cuidado. O próprio FDA, já na Associação Americana de Ginecologia e Obstetrícia, ajudou a estabelecer regras. Então, hoje, a gente só começa a reposição hormonal em mulheres que tenham menos de 10 anos de menopausa, de última menstruação, e que também tenham menos de 60 anos. Então, o risco e o benefício de fazer reposição hormonal nessas pacientes é muito pouco. É um grande risco, porque ela já pode ter uma doença coronariana, já pode ter osteoporose, e o benefício não vai ser tão bom. Então, quanto antes a gente começar... Você fala após 60? Após 60 anos ou após 10 anos de menopausa. Então, quanto mais cedo se identificar isso, e de preferência na perimenopausa, antes dela parar de menstruar, melhor para a paciente, porque ela evita tudo isso. E é o que tira ela de atividade, das suas atividades diárias.
Ainda pegando o gancho do hormonal, doutora, a via de administração, igual tem algumas mulheres, cápsulas vaginais, Uhum. cápsulas orais e o transdérmico, né, que hoje é uma Uhum. facilidade absurda. Tem diferença deles? Tem cada público, quem é melhor? Tem sim. Primeiro, pacientes que têm alteração de colesterol, né, alterações hepáticas, ela deve evitar usar estradiol via oral. Então, é melhor usar transdérmico, é melhor usar via vaginal. Implante hormonal também é interessante, Colesterol por quê? porque o estradiol, quando é absorvido, ele vai ser metabolizado no fígado. E aí, ele baixa o HDL, que é o colesterol bom, e aumenta o colesterol ruim, que é o LDL, que dá placa ateromatosa nas artérias do coração. Então, a gente não quer aumentar essa taxa nessas mulheres. O triglicerídeo também aumenta, tá? Então, se ela já tem tendência a ter um aumento desse colesterol, então a gente vai ter que evitar essa via, tá? Se é uma paciente que tem uma possibilidade de alteração de exames de coagulação, então a via oral também a gente tem que evitar, porque também vai aumentar os fatores de coagulação se ela toma via oral. Então a gente tem que usar transdérmica, via transvaginal, ou em formato de implante, que não vai estimular o fígado a produzir esses fatores de coagulação, tá? E também saber selecionar, né, se essa paciente vai ter alguma reação. Paciente que tem gastrite, então ela não deve estar tomando tanta medicação via oral. Porém, a progesterona, por conta dessa metabolização e formar os metabólitos que vão ajudar na produção de melatonina, aí ela tem que usar via oral, tá? Porque via Que ele não vai ser vaginal no fígado, né? porque se ela toma via transdérmica ou vaginal, a absorção vai ser 100% na corrente sanguínea, mas não vai formar os metabólicos que a gente quer. E não dá para fazer via transdérmico porque ela causa muita reação inflamatória e extrusa o implante. Pode dar reação inflamatória no local do implante e aí ela pode perder todos os implantes que ela colocou, entendeu? Mas aí você fala, então, progesterona Oral. sempre oral. Sempre oral, tá? Inclusive, é uma coisa que ainda não tem muitos estudos mostrando, mas mesmo aquela paciente que tirou o útero, né, ela pode e deve usar progesterona não para evitar sangramento, porque ela não tem útero, porque a indicação básica da progesterona oral é em paciente que tem útero que usa estradiol, porque o estradiol estimula o útero a crescer o endométrio e sangrar. Então, se ela usa progesterona, esse endométrio não vai crescer tanto e ela não vai ter sangramento. Mas se ela não tem útero, ela não, em tese, não precisaria usar progesterona. Mas ela tem insônia, ela tem irritabilidade, ela tem cansaço. Então, a progesterona entra aí como a forma de evitar que ela tenha esses sintomas do E sono. progesterona pode mesmo após 60 anos, né? Sempre respeitando essa idade, 10 anos menos de 10 anos de menopausa e menos de 60 anos. Mesmo progesterona? Mesma progesterona, tá? Porque os riscos de aterosclerose... São mais por causa do estradiol, tá? E mais porque já tem mais de 60 anos, né? Então, por que não a progesterona? Não, porque ela não vai ter benefício. Quando a gente bota na balança entre risco e benefício, os riscos são mais altos e os benefícios são muito pequenos. Quais são os riscos da progesterona? Da progesterona se ela estiver usando muito estradiol, ela pode ter sangramento, mas ela talvez não tenha um efeito sobre o sono, sobre o humor nessas pacientes. E se ela não entendeu? está usando estradiol? Ela só está usando Aí progesterona? não tem indicação. Não tem A gente indicação. só usa indicação. A indicação da progesterona é para evitar sangramento uterino, entendi. por conta do estradiol. Porém, hoje, principalmente os médicos que trabalham com medicina integrativa, eles veem o benefício da progesterona até para aquela paciente que fez esterectomia. Tá? Então, isso é interessante. Então, Inclusive, na Natifarma eu tenho base transdérmica, cápsula vaginal. Cápsula vaginal eu acho ótimo. aqui a gente não tem dificuldade, né? Não, Aqui aqui a esse- gente esse- pode tratar num Tem o tubo. strip oral também, que é a base Maravilhoso. sublingual, que Tenho absorve também, que doutora. nem a cápsula vaginal, né? Porque tem uma rede vascular muito intensa embaixo da língua e dentro da vagina, que é
toda forrada por vasos que absorve e cai direto na circulação. Então, a absorção Devia Aquele- ter é feito ótima. de primeira passagem Exato. muito mais. Quer estrógeno conjugado, quer micronizado, quer... As Aqui a melhores gente... bases do mercado É, temos aqui na todas. Natifarma tem tudo. Com certeza. Doutora, puxando só o ganchinho que você acabou me dando, desculpa, Gui, mas é só a última perguntinha que eu fiquei com dúvida. Não, você A tem mulher- mais interesse do que eu. A mulher que fez esterectomia, entendeu? Então, assim, ela parou de produzir. Ela já entra na peri direto ou ela já tem alguns sintomas? Como é que ela vai lidar? Porque, assim, o organismo não programou. Às vezes ela só precisou tirar ali, e aí? E o depois? Depende. Se ela tirou o útero, ela só não vai ter a menstruação. Os ovários dela estão ali e podem continuar funcionando muito bem por muitos anos. Um paciente fez uma esterectomia com 37, 38 anos, os ovários dela estão funcionando, então ela não tem sintoma nenhum. Dá até pra ser mãe, se pegar Se, o óvulo. se fizer captação de óvulo, botar em outro útero, tranquilamente. Agora, se ela faz a esterectomia e tira os ovários, ela entra imediatamente no climatério. Com 30 dias ela está com fogacho, está com insônia, irritada, muito cansada. Ela tem os sintomas clássicos do climatério. Essa paciente, com 45 dias, ela precisa voltar a fazer a reposição hormonal, se não tiver nenhuma contraindicação de câncer de mama, de algum outro problema. Então, tem sintoma, a gente trata, tá? Agora, a gente precisa sempre esclarecer a ela que tem que depender do que ela está sentindo. Tem pacientes que fizeram esterectomia com 35, 37 anos, só vão começar a ter sintoma com 50. Eu vou botar hormônio nessa paciente antes? Não. Se eu acompanho ela a cada 6 meses, eu vejo que ela está bem, é sinal de que o ovário dela está funcionando. E a gente vai também monitorando isso com os exames laboratoriais, porque a gente vê, né, a oscilação dos hormônios. Então, tem horas que realmente ela começa a baixar. Na dosagem hormonal semestral, a gente começa a perceber quando ela está começando algum sintoma, alguma alteração hormonal, tá? Que aí a gente pode intervir. Mas se ela não tem sintoma, não tem porquê. E nem sempre tirar o útero significa que ela vai entrar de imediato no climatério. Tá? Já se for uma paciente que tira o útero com uns 45, 50 anos e ela já começou a ter algum sintoma, pode ser que ela aumente esses sintomas, porque durante o processo da cirurgia a gente liga os vasos que vão nutrir o útero, mas que tem ramos desses vasos que também vão nutrir os ovários. Então ela perde, é como se ela perdesse 50% da circulação ali, que vai levar os nutrientes, até os hormônios que a gente produz na hipófise. Então, ela começa a sentir sintoma, também pode acontecer disso, né? Por conta dessa diminuição dessa circulação, e ela intensifica algum sintoma que ela já vinha tendo, né? Muito bom. Então, só para resumir, essa parte, primeiro o que cai é a progesterona, né? Sim. Depois tem queda de estradiol. E Isso? junto com o estradiol, vai a testosterona. A testosterona. Perfeito. Foi uma aula aqui, né, Carlinha? Demais. Eu estou aqui no parque de diversões. Doutora, em relação, então, agora tratando mais de humor, né? Humor, na verdade, dos sintomas. E começando o humor. Como é que normalmente aí a doutora começa a tratar, né? Então, assim, tá tendo modulação, vai ver a questão de modulação hormonal, essa coisa toda, né? Se faz sentido, não faz. Mas começa a entrar em outras práticas para tratar mais o sintoma do que a causa. Então, como é que costuma Se a paciente já tratar? chega com esse sintoma de alteração de humor, a gente tem que primeiro avaliar. Viu que tem a parte hormonal atuando, vamos corrigir a parte hormonal, mas assim, a gente não vai deixar ela, só porque está fazendo reposição hormonal, deixar ela sem alguma coisa que a deixe mais tranquila. Então, a minha prática, eu prefiro entrar primeiro com fitoterápico, para ver se equilibra um pouquinho, até ela chegar no nível hormonal ideal, né? Se ela não melhora tanto, aí eu posso eventualmente entrar com antidepressivo, um modulador do humor, que eu acho que é mais eficiente. Mas quando eu vejo que é uma pessoa que é extremamente ansiosa, um pouco depressiva, que tem sintomas que a gente
caracteriza não como TPM, mas como SDPM, que é síndrome disfórica, que é uma coisa bem mais intensa de sintoma emocional, aí eu mando para psiquiatra, tá? Ela precisa ter um acompanhamento do psiquiatra, que a gente hoje já tem lá na clínica, né? Para fazer com que ela tenha esse equilíbrio emocional para conseguir trabalhar e poder desenvolver suas atividades sem tanta interferência de medicamento. Porque tem medicamentos que deixam a paciente dormindo bem, mas ela não acorda bem. Ela acorda muito sonolenta, passa o dia todo lento, então tem efeito colateral muito sério, tá? Então vamos tentar sempre do mais simples para o mais complexo, para que a gente tenha tempo até de que, se ela estiver fazendo a reposição hormonal, ela já tenha tempo de melhorar isso aí, tá? Mas sempre tem dado certo, né? A gente tem tido um bom resultado. Normalmente só o fitoterápico é suficiente? Não, nem sempre. Às vezes a reposição hormonal, o fitoterápico, e depois ela tem que usar um antidepressivo que vai atuar justamente na conexão entre os neurônios, segurando a serotonina aí. E muitas vezes a gente faz também a modulação intestinal para que ela possa produzir mais serotonina de forma natural e não fique tomando tanto remédio, tá? Sim. Então isso é importante ser dito. Doutora, uma pergunta que é um pessoal que a gente esqueceu, que é as mulheres que têm a menopausa precoce. Essas são as mais importantes. Qual é a data que a gente possa definir como a menopausa precoce? Né? São mulheres que normalmente não estão esperando esses sintomas, né? Então, assim, existe, se for avaliado antes, tem como ter reversão, tem como passar por esse momento mais tranquilo e como a mulher conhecer esse conjunto de sintomas e correr e procurar. Primeiro, menopausa precoce é quando a última menstruação acontece antes dos 40 anos, tá? Chegou aos 40 anos, 42, eu estou com menopausa precoce. Não, você está na menopausa no tempo certo, porque passou dos 40, qualquer hora é hora, como eu digo sempre aos pacientes. Mas assim, com 32, 35 anos, ela para de menstruar, começa a ter aqueles sintomas, ela tem que ser avaliada rápido, porque uma mulher jovem que para de produzir hormônio, o risco dela desenvolver doença coronariana, Alzheimer e osteoporose é muito maior do que aquela mulher que deixa de menstruar com 50 anos. Porque hoje a expectativa de vida da mulher é em torno de 80 anos, 79, 80. Então, como é que ela vai passar mais 35 anos da vida sem hormônio? Então, a gente não pode. Hoje em dia, uma mulher de 60 anos, mais ou menos a minha idade, atua muito bem, trabalha, exerce cargos de chefia e tudo. Então, a gente não pode deixar uma mulher dessa ficar 20 anos, 30 anos sem ter uma reposição hormonal. Então, vamos ter que fazer reposição hormonal. Aí tem que ser realmente ver se ela tem condição de usar o hormônio para poder evitar os Agora, sintomas. doutora, eu já vi alguns médicos, alguns colegas falarem de reposição hormonal até antes da menopausa. Depende do que ela está sentindo, porque, como eu falei, ela começa a ter uma carência de progesterona, a gente tem que intervir antes dela parar de menstruar. É para equilibrar o ciclo dela. Nesse caso, das pacientes que entram em menopausa precoce, abaixo de 40 anos, começar a fazer reposição hormonal para ela não ter os sintomas piores, que não é calor nem insônia, mas é osteoporose, é demência, né, infarto com 45, 50 anos. Tá? Então, essas pacientes. E a gente observa uma coisa interessante. Tem gente que acha que quem menstrua cedo, a menstruação vai embora cedo, e não é isso. Hoje, a média de idade é de 11 anos para menstruar, e a paciente para de menstruar em torno de 45 anos, 45, 50. Se ela menstrua com 16, 17 anos, ela já tem uma menarca tardia, a menstruação longe do período ideal. E isso pode ser o primeiro sintoma de que ela vai ter uma falência ovariana com menos de 40 anos. A quantidade de folículos ovarianos que ela tem pode ser reduzida, menor. E ela vai amadurecendo ali, quando chega com 32, 35 anos, já não tem mais nada para poder produzir. Então, ela não vai ter filho, não vai produzir óvulos e acabou. Acabou, acabou. Ela pode até gerar filhos se ela receber um óvulo de uma doadora, um embrião, e botar no útero dela. Mas ela tem que fazer todo um preparo hormonal para que ela aconteça fazer isso.
Então, antigamente o pessoal achava, né, que quanto mais tarde menstruar era melhor. E na verdade não é, né? Ô, Jaque, nós somos Uhum, íntimos já, né? uhum. Jaque, Eu sou uma Todo mundo me poderosa. chama. Todo mundo me chama de Jaque. conversando com uma colega do mercado, né? Existe um produto chama Hormona, né? E ela comunicou que ela estava numa loja de uma farmácia de manipulação aí no Brasil e que a dona sofria de menopausa precoce, né? Que na verdade não é menopausa Era mais, né? É climatério. climatério precoce, né? Uhum, sim. E, e ela estava tomando hormona e isso marcou ela porque durante a visita ela falou, dá um minutinho aqui. Aí ela foi, quando ela voltou branca, que ela tinha voltado a menstruar, só usando hormona, né? Tanto que ela falou assim, olha, não sou eu que vendo, porque é uma fornecedora, mas é um produto fantástico, né? Então, é possível reverter esse climatério precoce, esse quadro precoce? Ela pode não ter parado totalmente, ela ter alguma quantidade de folículos, tá? Que o medicamento que é mais natural, ele vai ativar, botar esse ovário dela para funcionar de novo. Ela vai começar a produzir hormônio, vai ciclar, né? Formar um ciclo menstrual normal e vai voltar a diminuir os sintomas. Isso pode acontecer, tá? Inclusive com a reposição hormonal clássica. Mas é uma das coisas que a gente pode usar os fitoterápicos nessa fase que ainda não deixou de menstruar totalmente, tá? Então, isso aí é porque ela ainda tinha alguns óvulos remanescentes que, quando começou a usar o hormônio, ele voltou a ativar. Se não atua nem com fitoterápico, nem com a reposição clássica, Ela ia ficar sem menstruar o resto da e vida. esses folículos ficam o quê? Fica lá dentro. Atrofia e some, Ah, morre. Tá? E é por isso que quando a mulher entra no climatério, o tamanho dos ovários vai diminuindo e chega uma hora que ficam imperceptíveis. Eles fibrosam, atrofia tanto que o lugar fica só a parte matriz fibrosa do ovário e não tem folículo. Por mais que você estimule, se a pessoa cortar ali, tirar um pedaço, botar no laboratório e tentar estimular, não produz óvulo nenhum, porque a reserva desses óvulos já acabou, Secou, tá? literalmente. Secou, literalmente. E aí ela deixa de menstruar. Tá? Por interessante. isso que a gente sempre recomenda que a pessoa que não tem, um aviso importante, pessoa que não tem parceiro, que não tem possibilidade de ter filho, chegou aos 30 anos, comece a pensar na reserva ovariana de captação de óvulos para congelamento. Porque a melhor fase, antigamente se dizia que era até 37 anos, depois baixou para 35 anos. Hoje a gente fala em melhor fase para captação de óvulos com 30 anos. Captou esses óvulos, congelou, eles vão continuar com 30 anos a vida inteira. Se ela resolver lá na frente engravidar, ela tem aquela reserva para estimular, descongelar, fazer uma fertilização in vitro, fazer uma inseminação artificial não, mas uma fertilização in vitro, criar o embrião e botar na barriga dela até 55 anos, que é quando a legislação brasileira permite fazer a transferência do embrião, né? Então, ela tem os óvulos, mesmo que ela não tenha parceiro, que não tenha possibilidade de engravidar, ou caso uma paciente dessa tenha um tratamento oncológico, ela faz a captação, congela os óvulos para não perder a oportunidade de ter óvulos bem satisfatórios e poder engravidar depois do tratamento oncológico, se for o caso. Tá? Muito Então, é uma bom. coisa muito... Outro sintoma, doutora, agora é o ressecamento, né? Desconforto, a gente até mencionou um pouco aqui. Como é que a doutora começa a praticar para gerar esse alívio? Existem várias formas de melhorar essa lubrificação. A reposição hormonal, por si só, já faz ela voltar ao que era antes, né, com lubrificação. Só que essa lubrificação não depende apenas da reposição hormonal. É metade dos hormônios e metade do relacionamento. Tá? Em mulheres, o relacionamento funciona com 50% da eficácia do tratamento. Se tem um bom relacionamento com o parceiro, se tem uma boa estimulação, ela pode voltar a ter uma lubrificação bem legal. Mesmo assim, não conseguiu melhorar,
ela pode usar cremes à base de hidratantes vaginais, ácido hialurônico, pode usar um creme vaginal à base de estriol, que é um hormônio bem fraquinho, que ele age só na mucosa vaginal. Nós temos também um promestrino, que é um pouco mais fraquinho ainda, e pode ser usado até por pacientes que tiveram tratamento de câncer de mama, tá? Porque a atuação dele é local, mas hoje nós temos tecnologias que não mexem com essa parte hormonal. Nós temos o laser, que estimula a produção de colágeno, e, melhor ainda, a radiofrequência, que é apenas o aquecimento térmico da mucosa vaginal, que transforma células que são de fibrose, os fibrócitos, em fibroblastos, que são as células que produzem ácido hialurônico e produzem elastina. Esse estímulo é bem fácil, é uma vez no mês, durante 3 meses, e esse estímulo é produzido por 8, 10 meses, dura 8, 10 meses. Para a gente observar, para essa paciente não ter redução dessa lubrificação, a gente recomenda que a cada 6 meses ela faça uma sessão da radiofrequência, porque mantém o nível de hidratação constante e ela não vai perder a lubrificação e não vai precisar estar usando creme. A grande questão das pacientes é ter que usar creme vaginal 2, 3 vezes por semana, e a paciente não gosta. Se ela faz um tratamento com tecnologia, ela passa aí 6 meses, 8 meses sem precisar usar nada. Mas ela não gosta por quê, doutor? É desconfortável, né? Só mulher que sabe o que é aplicar creme vaginal 2, 3 vezes E tem que ser, na tipo, semana. porque é Com por óvulo aplicador. mesmo, aplicador. Pode ser óvulo, pode ser creme, pode ser Cápsula. cápsula vaginal. Tem várias formas, mas tem mulheres que não conseguem lidar a manipulação com seus genitais. Tá? Então, se Bem. faz o estímulo térmico, esse estímulo é prolongado, é duradouro, né? E depois ela só faz a manutenção de uma sessão a cada 6 meses. Doutora Carla, a gente tem isso? Promestrieno, ácido hialurônico. Mas tem o ácido hialurônico, o promestrino, e lembrando que é ácido hialurônico de baixo e de alto peso molecular. Sim. Porque às vezes, doutora, a mulher procura o alto peso, que é para hidratar, e o baixo peso, que é para deixar aquela pele mais lisinha, que é o que as mulheres falam de mais apertada, melhora o tônus. Tônus. Entendeu? Isso. Melhora o tônus. Então, tudo também tem na A Nath Pharma tem, né? Claro. Doutora, você falou que metade é relacionamento, né? Queria que você pudesse explorar um pouco mais. Quando você está falando isso de relacionamento, para o público entender bem, você está falando só sexualmente, relacionamento sexual, ou o próprio relacionamento ali de casal afeta a lubrificação? Depende, né? Vamos supor, um casal que já está em descompasso, não tem os mesmos ideais, não tem um entrosamento, a mulher se sente muito negligenciada, tá? Ela não tem estímulo, o marido não é carinhoso com ela, tá? Não vê as coisas que ela faz, não a percebe de um modo geral. Aí quer ter relação sexual com ela. Não estimula em nada. Essa mulher vai ter libido, vai ter vontade, ela já está numa fase difícil, 20 anos de casamento, daquela rotina, aquele trabalho, entrando no climatério. Ela não tem estímulo, ela vai querer ter relação? Se ela já não tem lubrificação, ela vai sentir doer. Se o cara não é legal com ela, ela também já vai rejeitar. Então, isso daí vira uma bola de neve, porque na próxima relação acontece a mesma coisa e com intensidade maior, e aí ela não quer mais. Tá? Agora, diferentemente, se é um casal que está conectado, que tem os mesmos ideais, que planejam a vida juntos, que são carinhosos um com o outro, que dão atenção, aí a coisa muda, porque um estimula o outro, entendeu? E eles se estimulam durante o dia para criar um ambiente para que acabe numa relação sexual prazerosa, tá? E uma coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: a resposta sexual de uma mulher num relacionamento longo é diferente da resposta sexual da mulher num relacionamento recente. Tudo é novo, novidade, aí então aquela coisa toda, aquele clima. Mas depois de 20 anos, 25 anos, 30 anos, café com pão todo dia, enjoa.
Se não for, não tiver uma coisinha para modificar um ambiente. Outra coisa, nesses casamentos longos tem filhos, às vezes filhos já adultos, hoje adolescentes, muda a rotina da casa, o excesso de trabalho, o excesso de responsabilidade, tudo isso desvia o pensamento da mulher da relação sexual. O homem, por conta da questão hormonal, ele tem 10 vezes mais testosterona do que a mulher, ele tem é como se o cérebro dele sempre tivesse alerta para o sexo. A mulher não. Ela está preocupada com o filho, com a mãe, com o trabalho, com a comunidade, com a igreja. Então, ela tem 1000 preocupações e muitas vezes está se ocupando demais que ela não tem tempo de pensar em sexo. E já não tem um relacionamento bom. Não pensa em sexo, ela vai ser como? Fria. Não existe pessoa que antigamente se dizia frígida. Sim. Existe pessoas mal estimuladas. Sai daquele casamento de 20 anos, conhece outra pessoa, meu Deus do céu, a gente vê esses relatos com muita frequência. Nossa, doutora, eu nunca senti, eu estou me sentindo com 20 anos. Claro, porque é uma novidade, é uma coisa diferente. Né? Os relacionamentos ficam diferentes. Então, por isso que a gente diz, 50% na mulher é o relacionamento, 50% é a parte hormonal. E se não houver essa conexão do casal, a gente sabe que isso aí não vai dar certo. E eu tenho muitas pacientes que com 30, 35, 40 anos de casado têm uma vida sexual extremamente prazerosa, porque existe uma conexão muito forte dela com o parceiro. Entendeu? Até de poder trocar as figurinhas, né? Hoje eu não tô Sim. bem, né? Uhum. Hoje não foi um dia legal. Agora, doutora, para essas mulheres que têm, né, toda essa situação, que tem um parceiro, que é parceiro, né? E que mesmo assim ainda tem essa situação que eu tenho a insônia, eu tenho isso que me afeta. Vai chegar uma hora também que ela vai ter um certo tipo de cansaço. Aí, nesse caso, nós temos também fitoterápicos para atuar nessa mulher, igual eu gosto muito, não sei, Damiana, né, que vai via Sim. dióxido nítrico, né, alguns que vão ajudar a recaptar a serotonina, para a gente fazer esse pulo, porque às vezes não é, tem vários problemas, mas às vezes problemas pequenos que às vezes ela só pode Exato. relaxar. Um probleminha pequeno dela com um probleminha pequeno dele, porque o homem também tem a sua parte de trabalho, de responsabilidade, de preocupação, que também tira um pouco a atenção para a relação sexual. Mas se ela está naquela fase de transição, o fitoterápico age muito bem. Damiana, tríbulos terrestres, ashwagandha, a maca peruana. Então, nós temos uma série de fitoterápicos que podem ser usados até em conjunto, que vão melhorar essa libido, tá? E vão estimular áreas que estão ali precisando de suporte, e isso ajuda bastante. Tá? E o homem também tem que ser avaliado, porque a gente não pode avaliar só uma pessoa. Tem que avaliar o casal. Sim. E nessa avaliação, o casal tem que saber como é que está a vida dele, financeiramente, como está esse homem, profissionalmente, como está esse homem, porque tudo isso influencia, né? Então, isso aí, e se ele participa da vida dela e ela participa da vida dele, os dois têm possibilidade de conseguir superar essa dificuldade com muito mais facilidade. Né? Muito bom, acho que a gente vai ter que ter aqui parte 2. 3, 4, 5, tudo bem. Papo de E o conversas próximo, e fitoterápicos. não, e o próximo a gente vai abordar a sexóloga. Sim. Esse é um assunto importante, né, doutora? E se fala muito pouco. Acho que falta muita informação realmente, né, por causa da vergonha, essa coisa toda, de conteúdo de qualidade, né? Nós estamos falando, não de... Achismo. E assim... E ainda a gente tem uma dificuldade porque as pessoas têm pouca informação, os médicos têm pouca informação, os ginecologistas têm pouquíssima informação. Isso não faz parte do conteúdo programático das residências médicas, exceto eventualmente um local aqui. Só para vocês terem ideia, a gente tem no Brasil mais de 400 faculdades de medicina. Apenas 2 têm o curso de a matéria sexualidade humana, que é a Unicamp e a USP, que foi onde eu fiz meu curso. Então, para vocês verem como a sexualidade é vista de uma forma tão superficial. Sim. E se você perguntar muita coisa do que eu estou lhe dizendo aí, se me perguntassem há 10, 15 anos atrás, eu não ia saber responder, porque eu não tive essa formação.
Tá? Então, depois de anos, eu fui buscar o conhecimento, porque é uma coisa que me incomodava muito. Como é que eu vou responder essa paciente? Como é que eu devo conduzir, né? Sim. Então, às vezes, só uma informação a gente resolve muita coisa. Então já tá marcado, só vamos ver o horário, tá? Data e horário. E lembrando, Gui, que Jaque, né, as seguidoras dela, assim como eu, são as poderosas dela. Então, ela fala sem tabu, né, com muita propriedade. Então, vamos fazer o papo da poderosa com a gente, né? Com certeza. Vai ser um prazer falar de sexualidade, né? Porque é importante para homens e mulheres, tanto que a Organização Mundial de Saúde incluiu a sexualidade como um dos pilares de saúde. Sim. Se a pessoa não tem uma vida sexual prazerosa, saudável, ela vai ficar doente. E a gente vê muito caso de depressão, ansiedade, síndrome do pânico por castração psicológica, por tabu, por falta de informação, que a mulher sofre e não tem coragem de falar, seja com a família, seja com o parceiro. Então, isso aí acaba interferindo no dia a dia da pessoa. Tá? E a gente vê, na prática, a gente vê muito isso. Doutor, então, o último sintoma aqui pra gente fechar. Corpo, pele, cabelo. Porque aí afeta aí o ponto bem mais frágil, né? Da mulher. Muda tudo. Você até pode mexer na sexualidade, mas no cabelo. Não mexe no Não cabelo, mexe no não. cabelo. Não mexe na pele. Reflete diretamente. A mulher que entra no climatério, ela vai chegar com a queixa. Doutora, minha pele está muito seca. Eu estou começando a formar muita ruga. E meu cabelo está caindo. Meu cabelo está muito seco. Tá? Por quê? Porque não tem estradiol. O que dá a hidratação da pele é ácido hialurônico, que é produzido e estimulado pelo estradiol, tá? A gente tem a formação do folículo piloso, que depende de todo um ciclo hormonal que precisa ser abastecido. O homem, inclusive no homem, doutora? No homem também. O estradiol também é o responsável na hidratação do homem. Também, né? E a gente vê também a testosterona, porque tem mulheres que, quando entram no climatério, elas baixam a produção de testosterona, de estradiol, porém, o excesso de colesterol faz ela produzir uma quantidade de testosterona maior. Então, ela começa a produzir não a testosterona total, mas a dihidrotestosterona, que age direto no folículo piloso. Tá? Se ela tem uma taxa de dihidrotestosterona muito alta, ela vai ter queda de cabelo. Mas ela não pula, ela pula a testosterona, ela já vai Não, direto? no metabolismo da testosterona, a testosterona é um pool. Se você for olhar, você tem que avaliar a androstenediona, a testosterona livre, que é a que causa, a que promove a libido, e a dihidrotestosterona. E tem outras frações também, mas a dihidrotestosterona é que atua no folículo piloso. Mas é por que essa mulher produz mais? Ela tem mais a 5-alfa-redutase, por exemplo, que vai fazer? Vai ter a 5-alfa-redutase, só que vai pegar não o estradiol para equilibrar, mas ela vai pegar o colesterol que está em excesso, se ela tem obesidade. Ou se a taxa, o metabolismo dela baixa, ela começa a engordar, isso é natural. Mas ela vai pegar essa gordura e vai produzir dihidrotestosterona. Tá? Mesmo assim, ela não tem muita libido, porque não é a dihidro que vai aumentar. É a testosterona livre. Sim. Tá? Então, tudo isso a gente tem que saber minuciosamente para saber interpretar o exame. Sim. Né? Então, ela vai ter aí o estradiol, que também ajuda nesse processo de manter o cabelo brilhoso, crescer e engrossar o fio, ela perde tudo. Ela vai ficar com o fio muito fino, vai cair muito. É por isso que o homem tem uma pele, vamos dizer assim, menos hidratada do que a mulher. Sim, é. Se ele começa a usar Não, estradiol boa parte deles. nas substâncias, a pele fica mais brilhosa, né? Porque ela vai estimular, né, que ele tenha mais produção de ácido de ácido hialurônico. Né? Interessante Aí isso. o cabelo. Aí a pele perde ácido hialurônico e ainda tem um detalhe. A gente perde 1% de colágeno a partir dos 30 anos. Quando entra no climatério, a gente começa a perder 3% de colágeno ao ano. E é por isso que Você não nessa fala isso não, que as fase, mulheres saem gritando. corram para os seus dermatologistas para fazerem as fórmulas para repor o que está faltando. Né? Os ginecologistas também. Você trata hoje, você passa por dermato ou você trata o cabelo, tudo?
Algumas vezes vai depender muito da paciente. Se a paciente não tem muita condição, ou se a pessoa que não tem muito tempo de ir ao dermatologista, a gente ainda consegue fazer algumas formulações que vão contemplar nessa área. Mas eu prefiro terceirizar para o colega que tem mais especialização que meu, que seja tricologista, que vai olhar aquela paciente de uma forma mais específica, Sim. tá? Mas a gente pode fazer também, qualquer médico pode prescrever. É o que a gente tem percebido uma tendência, né? Da gineco realmente ser a médica da mulher, né? Exatamente. Nós somos o primeiro impacto, por isso que a gente tem que ter o ginecologista para chamar de meu, né? Sempre digo, tem que ser o clínico da mulher, porque a gente vai pegar em várias áreas, atuar em várias áreas e saber direcionar para o que ela está precisando. E conhecer esse paciente, né? Porque às vezes um sintoma dele ali já está esquecido. Aí quando ele volta, doutora, eu senti isso aqui. Mas você lembra que tal época você sentiu isso, então foi por isso e isso. Então, de fato, todo mundo precisa de um gineco para chamar de seu e ter confiança de falar tudo para eles. Viu? E a pele, ela perde essa hidratação e aí começa a formar as rugas, perde colágeno na musculatura facial, começa a cair, né? A musculatura começa a ficar flácida. Então, depois do climatério, tudo cai. Peito cai, barriga cai, bunda cai. O que é que sobe? Colesterol, glicemia, pressão. Então, vamos ter que cuidar, não é? Muito bem, doutora. Foi muito Maravilhoso. rico, né? O papo, tenho certeza que ajudou muitas mulheres e homens também para entender. Sim, e a parte da sexualidade é que a gente precisa que os homens assistam, porque eles podem ajudar muito suas A parceiras. gente vai marcar. Você fique aí atento que nós vamos ter uma segunda Temos parte. parte 2. Então, a menopausa não precisa ser uma fase de perdas, né? Pode ser uma fase de adaptação e entendimento do próprio corpo. Por isso, bem acompanhado por uma gineco para chamar de sua, não é? Vai ter orientações, informações muito bem dadas, boas tomadas de decisões, e assim você vai continuar curtindo a sua vida como você merece. Muito obrigado. Mais um Receita de Saúde da Nath Farma. Obrigada. Obrigada, gente.